Pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos começar então? Nós temos aí 14, 13 alunos. Vamos começar então. Só para lembrar vocês, eu estava de férias, né? Por conta das eleições para diretor e reitor. Eu tive que suspender, minhas férias não pôde ser junto com a de vocês. Eu tive que suspender as minhas férias e voltei agora. Voltei hoje, tá? Coincidentemente com a aula de vocês. Bom, vamos só fazer então, como a gente combinou no começo do semestre. A gente faz aí uma discussão sobre o módulo passado, que a gente começa hoje um módulo novo, tá? Se vocês olharem lá no Moodle, tem o módulo 2, que é sobre motores trifásicos de indução, tá? Que é o nosso módulo de hoje. Então, eu já deixei as questões sobre o módulo anterior, tá? Lembrando que tem uma atividade lá de palavras cruzadas, né? Aquela atividade que você tem que fazer porque conta a presença e tal. E tem a atividade e tem o questionário, que o questionário vale nota, tá? Como a gente combinou. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um ok aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. É legal. Então vamos lá, vamos começar então falando sobre as dúvidas, né, as dúvidas da aula do módulo anterior. Né? Vocês tiveram dificuldades para entender, tem dúvida. Alguns alunos me procuraram perguntando sobre o questionário, né? Eu ajudei a responder e tal, tirei as dúvidas, mas foram poucos. Né? Acho que se vocês têm dúvidas sobre o módulo anterior, foi tudo bem, conseguiram responder as questões suave. Diga, Lorena. Sim. Então tá. Que ótimo, né? Bom, todo mundo entendeu então as questões sobre a geração, né? Só para lembrar, a gente falou sobre gerador de corrente alternada trifásico, né? O que é importante ficar sobre o gerador é que o princípio de funcionamento dele é o princípio da indução, né? Da lei de Lorentz, né? Da indução. Então, se tem um condutor submetido a um campo magnético variável, né? Vai aparecer nos terminais desse condutor uma diferença de potencial. Como esse campo magnético é variável, a tensão induzida, né? A força eletromotriz induzida também é variável. Por isso que a gente chama de corrente alternada, que ela é variável no tempo. Aí o que a gente viu na parte construtiva foi que a gente colocou, ao invés de ter uma bobina se aproximando de um campo magnético, você tem 3 bobinas, né, colocadas no estator de um gerador, na parte externa, que é o estator, 3 bobinas, e o campo magnético fica girando lá dentro. Então o campo magnético está colocado no rotor. Tá? Então, conforme o rotor gira, ele é como se fosse um ímã permanente. Não é um ímã permanente, mas como se fosse um ímã permanente. Esse campo magnético fixo, né, fixo em relação ao rotor, mas como o rotor está girando, então para o estator o campo está girando, o campo é variável. Ele vai atravessando as bobinas, né, ciclicamente, e então induzindo tensão ciclicamente. Como são 3 grupos de bobinas dispostas aí na periferia do estator, esses 3 grupos, são chamados de 3 fases, têm o seu valor máximo de tensão induzida em cada um no seu instante. Tá? Existe uma defasagem de ângulo de 120 graus entre essas bobinas. Tá? Então, 120, 120, 120, 360. Então, como o campo magnético, o rotor vai girando dentro do estator, ele vai cortando aí
essas bobinas, né, o campo vai cortando essas bobinas aí em instantes diferentes e isso vai produzindo aquela forma de onda senoidal, né? Uma senoide para cada fase, então são 3 senoides que estão defasadas, têm a sua crista distanciada uma da outra de 120 graus. Tá? Então esse é basicamente o gerador trifásico. O texto também discute um pouco sobre a excitação. A excitação é justamente você colocar corrente contínua no rotor para gerar esse campo magnético, esse eletroímã no rotor, que vai girar dentro do estator, produzindo assim a tensão induzida. Então isso é chamado de excitação. Então conforme você aumenta a corrente que vai para o rotor, você aumenta a excitação. Se você diminui a corrente, você diminui a excitação. E a gente viu também, o texto também discute sobre o motor, o gerador está sobreexcitado ou subexcitado. Se ele está sobreexcitado, ele fornece energia reativa para a rede. Se ele está subexcitado, ele recebe energia reativa da rede. Tá? A gente viu também que existe um acoplamento magnético entre o rotor e o estator. Então, na verdade, o rotor ele tem esse ímã, esse eletroímã, né? E no estator você tem também um campo magnético que fica girando, porque está ali conectado à rede. Tá? Então eles se acoplam magneticamente, eles giram sincronamente. Então o gerador sempre ele é síncrono. Tá? O rotor ele gira na mesma velocidade com que gira o campo magnético do estator. Ele é chamado de síncrono. Tá? E aí nós vimos que esse sincronismo também tem que ser expandido para todos os geradores que estão conectados na rede. Então, no sistema elétrico brasileiro, você tem vários geradores colocados nas várias... Então, dentro de uma usina hidrelétrica, por exemplo, você tem lá, sei lá, 10 máquinas, né? 12 máquinas, 12 geradores, e todos eles estão conectados no mesmo barramento, na mesma rede. Está fornecendo energia para a mesma rede. Então, todos eles têm que estar girando na mesma velocidade, fornecendo tensão e corrente, né? Tudo na mesma frequência. Então, a nossa frequência padrão no Brasil é 60 Hz. Tá? Em outros lugares do mundo pode ser 50, como é no Paraguai, como é na Europa, é 50 Hz. Mas aqui é 60 Hz. Então, todos os geradores têm que estar girando na mesma frequência, né? De 60 Hz. E na mesma velocidade para gerar a tensão em correntes na mesma frequência. E um outro detalhe interessante é que a sequência de fase também tem que ser a mesma para todos eles. Então, se a fase que a gente chama de R está passando pelo máximo do primeiro gerador, a fase R do segundo gerador tem que estar passando pelo máximo, e assim consecutivamente. Tudo bem até aí, pessoal? Dá um ok aí se vocês estão me entendendo o que eu estou falando, se eu estou falando muito difícil, muito grego. Depois a gente coloca uma imagem para poder explicar melhor. Tá suado. Legal. Maravilha. Bom, a gente falou do gerador trifásico, então a gente viu então que a nossa rede, a nossa geração de energia gera tensões trifásicas, são 3 fases. Então, ao invés de ter uma bobina só colocada lá no gerador, você tem 3 bobinas, 3 grupos de bobinas colocados lá, distribuídos, né, na periferia do gerador, do estator do gerador, e elas geram 3 fases, tá? Por que 3? Bom, 3 porque esse sistema trifásico acaba gerando algumas economias, né? Principalmente, vocês viram no texto no texto e também tem no vídeo, no videozinho lá que é ilustrativo, né? Que como você tem 3 bobinas, você tem 6 pontas, né? Duas pontas, são bipolos, são 2 pontas para cada bobina. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode juntar uma ponta de cada bobina formando um condutor que é chamado de condutor neutro. Então na hora de você transmitir essa energia produzida, o que a gente faz? A gente pode transmitir somente as 3 fases e o neutro. E ainda tem uma outra característica mais interessante, é que como essa energia gerada nas usinas
acabam passando por transformadores, né? Vocês lembram que essa discussão a gente já fez, já quando a gente viu transformadores, que a gente faz o seguinte, gera numa tensão e aí eleva essa tensão, né, a níveis bem elevados, né, na ordem de sei lá, de 220 mil volts, 440 mil volts, 500 mil volts. Então eleva essa tensão, porque elevando a tensão você diminui a corrente. E aí você consegue usar condutores mais finos, né, de bitola menor. Isso já gera economia. Então, aí tem uma outra situação interessante, que é que quando você tem lá no gerador as três fases e o neutro, que é o fio comum entre as três bobinas. Aí, a hora que chega no transformador, essa ligação é chamada de ligação estrela, né? Você tem na entrada do transformador a ligação estrela, que é as três fases e o neutro. E na saída do transformador, uma ligação em triângulo. A ligação em triângulo, ela só tem as três fases. Só sai as três fases, não tem o neutro, não tem o ponto comum. E aí, nesse primeiro transformador, a gente eleva a tensão, né? Na ordem aí sei lá, dos 220 mil volts até 500 mil volts. Aí transporta pela distância entre a usina e até as subestações nas cidades, nas grandes subestações. E aí lá na subestação tem outro transformador que faz justamente o contrário, né? Que vai pegar essa tensão elevada, né? E vai diminuir. Aí só que a ligação de entrada do transformador é triângulo e aí a saída vai ser uma ligação em estrela para poder produzir o neutro de novo. Por que a gente precisa do neutro na distribuição? Porque, vamos supor, na minha casa eu tenho a tensão de 127 volts. Como é que eu obtenho essa tensão de 127 volts? Eu pego uma das fases, ou a R, ou a S, ou a T, e o neutro. Aí eu obtenho 127 volts. Se eu pegar a fase R e a fase T, por exemplo, eu vou ter 220 volts. Tá? Então, se eu pegar entre qualquer duas fases, que é chamada tensão de linha, eu vou ter 220 volts. Se eu pegar qualquer uma das fases e o neutro, eu vou ter a tensão de fase, que no caso vai ser 127 volts. Tá ok? Tudo bem até aí? Então esse aqui acho que foi o resumo do que a gente viu sobre geradores. Tá bem? Bom, agora nosso próximo assunto é os motores, que é o nosso grande protagonista aí nas indústrias, né? Acho que existe sim um divisor de águas desde que Tesla desenvolveu e aprimorou o motor trifásico de indução ou motor monofásico de indução, tanto faz, né, os motores de indução, teve uma divisão, porque antigamente todo mundo precisava de motores baseados em corrente contínua, né, tinha mais o princípio usado por Thomas Edison, e esse motor era dispendioso na parte de manutenção, né, porque tinha, além de ter escovas, né? Toda essa parte que tem atrito, né? Os anéis, a escova, tudo isso aí gera manutenção, né? E o motor de indução não tem nada disso, né? Não existe ligação elétrica entre o rotor e o estator. Existe só ligação eletromagnética. E não tendo essas partes de escovas, anéis, essas coisas, não tem atritos, né? E isso faz com que o motor tenha menos manutenção. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre os motores trifásicos de indução. Tá ok? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo, né? E vou explicando as partes. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui a compartilhamento. Cadê? Compartilhar tela do aplicativo. Depois eu coloco esse vídeo. Aqui no Moodle também. Tá ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí do YouTube? Sim? Então vamos lá. Vou voltar aqui para dar play no vídeo. E aí eu vou comentando. Conforme vai passando.
Então vamos lá. Então, vocês estão vendo o vídeo ou não? Sim ou não? Sim? Tá. Eu vou voltar aqui. Então vamos lá. O motor de indução trifásico, ele tem várias aplicações em casa, indústria e tudo mais. O vídeo está dizendo aí que ele tem aí a sua invenção aí, né, acreditada ao Nikola Tesla, tá? E a gente tem aí 90%, 50% da energia usada, energia produzida no mundo é utilizada em motores, tá? 90% dos motores na indústria são motores de indução trifásico. Então, quais são as partes principais do motor de indução trifásico? Você tem o estator e o rotor, tá? Vamos olhar mais nitidamente aqui o estator. O estator é onde entra a energia do motor, tá? Como é que ele é feito? Ele é feito aí com várias lâminas, né, de material ferromagnético, tá? Colocadas na parte interna. E a carcaça dele é feita de aço ou de alumínio, tá? Esse material, essas lâminas são de material ferromagnético de alta permeabilidade magnética. Essas lâminas, elas têm ranhuras onde são colocadas as bobinas, dentro do motor, as bobinas chamadas bobinas do estator. Bom, nós temos na verdade aí três magnéticos girantes aí, né, girante na carcaça do motor, tá? Muito bem. Deixa eu parar um pouquinho aqui.